dia a todos, irmãos e amigos. Nesta manhã que nós queremos ligar os nossos corações e ficarmos juntos no mesmo propósito de adorar e louvar o nosso Deus. E apesar de todo o clima que se está a viver e todas as circunstâncias que estão à nossa volta, muitas delas de angústia, de dor, de aflição, ainda assim nós temos forças espirituais para continuar a dizer que Deus é bom, que a sua fidelidade dura para sempre, e enchermos a nossa mente e o nosso coração de louvores a Deus, até que possamos trazer o céu à terra e dizer: Senhor, misericórdia te pedimos. Nesta manhã queremos louvar o Senhor e, apesar de tudo, nós podemos dizer que estamos contentes, estamos felizes, porque sabemos que o Espírito Santo habita em nós, que a presença de Deus na nossa vida é real, e por isso isto dá-nos o conforto de podermos ficar firmes, quietos e esperando sempre no livramento do Senhor, porque Ele é bom. E esta canção que nós vamos cantar diz: estou contente junto a ti. Louvemos juntos. Estou contente junto a ti. Estou contente junto a ti. Junto a ti, ó vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção quero trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Deus. Estou contente junto a ti. Estou contente junto a ti. Junto a ti, a vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção posso trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Rei. Junto a ti, a vida e luz, expressões do meu Jesus, revelação de força e poder. A ti canção posso trazer, meu amor oferecer. Estou na presença do meu Deus. Estou na presença do meu Deus. Estou na presença do meu Deus. É preciso ousadia para dizer isto. Estou na presença do meu Deus. Quando nós sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, em qualquer lugar onde possamos estar, nós sabemos que estamos na presença do nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos na presença do nosso Deus, tudo está em suas mãos, e nós queremos levantar o nosso olhar cada vez mais alto, cada vez mais alto. Nós precisamos levantar os nossos olhos para o alto, de onde nos virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o seu nome. Eleve o olhar. Eleve o olhar.
possamos estar, podemos dizer: eu amo Jesus. E isto é privilégio de alguns, é a certeza de que Tu estás presente nas nossas vidas e que nós podemos dizer em qualquer lugar, em qualquer circunstância: Pai, eu Te amo. Pai Jesus, eu Te amo. Pai Celestial, eu Te amo. Amado Senhor, eu Te amo. Meu Salvador, eu Te amo. Meu grande amigo, eu Te amo. São declarações de amor que nós podemos fazer ao nosso Deus a cada dia, a cada manhã, em cada circunstância da nossa vida. Pai, eu Te amo. E eu quero declarar o Teu amor por Ti. E na medida que nós confessamos estas palavras, não só com a nossa boca, palavras levas ao vento, mas com atitudes de presença de Deus na nossa vida, então nós podemos dizer em qualquer lugar: Pai, eu Te amo. Eu amo Jesus. Esse é o nosso propósito, é o propósito da Igreja. É viver debaixo do amor de Jesus. E nós estamos aqui nesta manhã, a partir da nossa casa, não querendo deixar de declarar este amor, e por isso partilhamos com o mundo. E dizemos a todo o mundo: Pai, eu Te amo. Jesus, eu Te amo. Porque isso é uma convicção que está gravada no nosso coração e não é nenhuma circunstância que nos vai tirar este sentimento no nosso coração. Pai, eu Te amo, apesar das circunstâncias. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? É bom podermos estar de volta da Palavra de Deus, mesmo à distância, nestas circunstâncias de limitação que temos e que estamos a viver de alguma forma, não apenas aqui em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. A Igreja também tem que se adaptar, não é? A estas novas circunstâncias passageiras. Ainda ontem estive num programa de televisão onde se discutia justamente esta situação, esta circunstância, qual é o impacto que a pandemia e o confinamento obrigatório tem, enfim, na atividade religiosa das comunidades de fé. E ninguém tem certezas, mas sabemos que isto tem alguns impactos. Mas o centro do culto a Deus, do culto protestante, evangélico, é a Palavra de Deus. É o estudo, a proclamação da Palavra de Deus. E quando nós nos reunimos, naturalmente que o centro da nossa reunião é a Palavra de Deus. Só há, digamos, uma exceção, e ainda assim não é exatamente uma exceção, é quando nós, normalmente, por tradição na nossa igreja, a Igreja do Jubileu, celebramos a ceia do Senhor ao primeiro domingo de cada mês. E aí o centro é a celebração da ceia do Senhor, mas não deixa de haver uma meditação na Palavra de Deus de todo o modo. Portanto, o centro do culto a Deus, do culto cristão, é a Palavra de Deus. E nós... Há três domingos que nós estamos justamente a meditar sobre um tema que é uma espécie de exílio. Isto é, uma comparação que procurei fazer entre a circunstância do povo do antigo Israel, que foi no exílio para a Babilónia, e a circunstância, e ficando longe do templo, da sua terra, etc., e a circunstância atual da Igreja, uma vez que a Europa está em confinamento, enfim, Portugal também, e em muitos lugares. O que é que aconteceu, para aqueles que não estiveram nos dois últimos domingos, que não nos acompanharam, depois da Assíria, foi a Babilónia que, digamos, o império que prevaleceu, e entretanto atacaram a Judeia e Jerusalém, porque a Judeia era, portanto, as terras de Israel, digamos, eram uma passagem para o Norte de África, para o Egito, e era importante, geoestrategicamente era importante, e os impérios, todos os impérios que se levantaram, procuraram invadir
Israel, precisamente por essa razão e outras também. Então o rei Nabucodonosor, rei da Babilónia, situou e conquistou Jerusalém, prendeu o rei e a família, a corte, levou os cativos, levou aqueles artífices, aquelas pessoas que trabalhavam o ferro, os ferreiros, os artífices em geral, a madeira, etc., para o exílio da Babilónia, e ficou apenas a população mais pobre e envelhecida é que ficou em Jerusalém. Saqueou o templo, o palácio e levou inclusivamente os utensílios sagrados como despojo. Nós lemos isto no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículos 10 a 16. Já temos lido, mas podemos ler de novo. Diz que naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilónia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. E também veio Nabucodonosor, rei de Babilónia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilónia, ele e sua mãe, e seus servos e seus príncipes, e os seus eunucos, e o rei da Babilónia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, do templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda a Jerusalém, como também os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilónia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém para a Babilónia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles despos na guerra, a estes o rei de Babilónia levou presos para a Babilónia. Portanto, este é o registro bíblico, o relato, digamos, daquilo que aconteceu. Então nós vamos agora encontrar no exílio o povo do antigo Israel, no exílio da Babilónia, sem templo, sem rei e sem terra. Portanto, despojado de todas estas coisas e obrigado a adaptar-se às novas circunstâncias. Há 2 semanas nós refletimos aqui sobre as consequências do desaparecimento do templo. Uma delas foi a criação da literatura sacerdotal. Os sacerdotes já não estavam, digamos, ocupados com os ofícios do templo, apresentavam os sacrifícios de acordo com a lei de Moisés, uma vez que o templo tinha sido destruído e eles tinham sido levados para o exílio. Então eles agora desenvolveram literatura piedosa. Isto representa, digamos, a leitura e a meditação na Palavra de Deus. Houve como que uma renovação do interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus neste exílio da Babilónia. Outro resultado também foi a criação das sinagogas para retornar à Palavra de Deus, ou seja, a importância do culto a Deus e de ouvir a pregação da Palavra. Eles agora não tinham templo, eles tinham que encontrar uma alternativa para se juntarem no culto. Então criou-se a instituição sinagoga, que ainda hoje existe. E também, finalmente, o conceito do verdadeiro templo, que foi um conceito que foi, digamos, mudado de alguma forma. A tal ponto que o apóstolo Paulo, mais tarde, já na segunda metade do primeiro século, vem dizer que nós, a Igreja, somos o templo do Espírito Santo. Portanto, o templo espiritual e não um templo físico. No domingo passado falámos sobre o fim do rei, o fim da monarquia. Quais eram as consequências? Desde logo, Deus não tinha por objetivo o sistema monárquico. Isto foi uma pressão popular, uma pressão do povo que, olhando à sua volta, para os reinos, os povos à sua volta, todos tinham um sistema monárquico, todos tinham um rei, uma corte, e eles exigiram como que a Deus, pressionaram para que assim acontecesse, e Deus permitiu que acontecesse. Mas, de facto, outra questão foi o fim da independência nacional, naturalmente, porque tornaram-se uma província do Império Babilónico. Mas, de facto, a nossa aliança é com Deus, não é com instituições. O povo de Israel, o povo do antigo Israel, apesar de não ter rei, a sua fidelidade deveria ser para com Deus. O Deus que tinha feito um pacto, uma aliança com Abraão e os seus antepassados, e não com uma instituição política, digamos assim. E quando a Igreja se torna uma instituição de poder, mais do que uma comunidade de fé, de comunhão e testemunho, alguma coisa está errada, dissemos nós aqui. E é isso que nós estamos a ver hoje em dia acontecer um pouco por todo o mundo, a Igreja a tornar-se uma instituição de poder
e não uma instituição, uma comunidade de fé, comunhão e testemunho. E falámos também semana passada sobre a necessidade de um novo caminho. Por vezes é preciso ir ao deserto, neste caso ao deserto do exílio, para podermos recentrar a nossa vida. Pois bem, hoje vamos refletir sobre a questão de o povo ter ficado sem terra. Já falámos sem templo, sem rei e agora sem terra, isto é, sem território. Bom, a Babilónia era a sede da Babilónia, a capital da Babilónia era uma cidade muito aprazível. Tinha uma excelente arquitetura. Se vocês forem ver imagens que existem, enfim, não havia fotografia naquela altura, nem vídeo, mas imagens que existem sobre a Babilónia no tempo de Nabucodonosor, vocês ficarão maravilhados. Era uma cidade muito bem planeada, era uma cidade muito bem construída. Os famosos jardins suspensos da Babilónia dava uma graça especial, porque havia verde em vários socalcos, digamos assim, em vários andares, em vários patamares da arquitetura da capital. O equipamento público urbano era muito belo, portanto, as esculturas, as paredes esculpidas com imagens, tudo aquilo era muito belo, mas tem um problema, é que não era a terra dos judeus. E, portanto, eles foram transportados para uma terra muito mais bela, que tinha coisas que eles nunca tinham visto, com uma estética muito mais interessante, mas não era a sua terra. E eu posso compreender este sentimento porque, quando nós pensamos nos imigrantes, por exemplo, portugueses, que tiveram que partir para outros países para governar a sua vida, para encontrar oportunidades de futuro, para si e para os seus, eu vejo que eles estão lá, eles reconhecem que em alguns países mais desenvolvidos do que o nosso têm condições que aqui não têm, condições de trabalho, desde logo, mas também outro tipo de condições. Veem coisas que aqui não veem, mas não é a terra deles. E, portanto, eles persistem sempre com uma grande saudade e um grande desejo de retornar à sua terra. E a verdade é que o cristão pode andar por territórios ideológicos, filosóficos ou espirituais diferentes do seu, mas não é o seu chão, não é a sua terra. E, portanto, eles foram para um outro território, para uma outra terra, mas não era a sua terra. Mas a terra não era o mais importante. Não era a posse da terra que era o mais relevante. Eles agora não podiam dizer Israel é a nossa terra. Isto é o nosso chão, é a nossa terra. Foi a terra que Deus nos deu. Agora não podiam, porque estavam sob soberania estrangeira. Eram apenas uma província, não eram soberanos. Israel não era já, o reino de Judá não era já um reino soberano. Era uma província do império. E, portanto, eles não mandavam nada, eram governados por estrangeiros. Mas não era a posse da terra que era relevante, mesmo sendo uma terra dada por Deus, uma terra abençoada, a tal terra que manava leite e mel, que Deus lhes dera. O importante nunca é a bênção, o importante é o Deus da bênção. O que era importante não era a terra que Deus lhes tinha dado, era o Deus da terra, o Deus que lhe tinha dado a terra. E muitas vezes nós invertemos esta ordem e valorizamos mais a bênção do que o Deus abençoador. E quando assim alguma coisa está mal. Porque aquilo que nós devemos valorizar em primeiro lugar, um homem e uma mulher de fé, é o Deus da bênção. O Deus que é o dador das bênçãos. O Deus que abre as janelas do céu e derrama sobre nós as suas bênçãos. Não são as bênçãos em si. Hoje já se vendem bênçãos. Há lugares onde se diz, você quer uma oração para ter uma bênção, para resolver um problema na sua vida, vá lá dar uma oferta e depois venha cá para nós orarmos. Quer dizer, é comprar as bênçãos de Deus. Isso não tem suporte bíblico. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Amém. E, portanto, nós não podemos vender aquilo que é a bênção de Deus, até porque elas não são nossas, são de Deus. Nós podemos apenas invocar a graça de Deus, orar a Deus, fazer oração de petição, e pedir para Deus se mover na sua graça, na sua misericórdia sobre a vida de alguém. E isso não implica dinheiro, não é uma transação comercial. Aliás, o sentido de posse pode até tornar-se um perigo para o cristão. O sentido de posse. Isto é meu, não abro mão, isto é meu. Seja posse de bens materiais, seja posse de uma terra. Porque é a partir daí, deste sentimento de posse,
que do ponto de vista cristão, o homem espiritual, a mulher espiritual, que compreende as coisas de Deus e tem discernimento das coisas de Deus, compreende que nada é seu, tudo é de Deus. Nós somos apenas gestores, administradores. Isto é chamada doutrina da mordomia, somos mordomos. Temos que dar contas a Deus da forma como administramos aquilo que vem à nossa mão, seja a saúde, seja os bens materiais, seja a noja família, seja aquilo que for, nós temos que dar contas a Deus um dia da forma como nós administramos. Então o sentido de posse pode ser perigoso. Volto a dizer, seja de bens materiais, seja de terra, seja daquilo que for. Porque é a partir daqui, quando se fala em posse de terra, é a partir daqui que surgem os nacionalismos, e que surge a xenofobia, que surge inclusivamente o racismo. É a partir deste sentimento de posse, esta é a minha terra, este é o meu povo, não abro mão. Quando Deus não criou as nações é uma criação humana, é um desenho social humano, e portanto nós pertencemos todos, toda a humanidade pertence a uma só família, é a família humana, não é? E portanto quando nós temos este sentido de posse, este sentimento de posse, não só descentramos o nosso foco de Deus, centramos o foco nas bênçãos de Deus, como nos tornamos intolerantes e fechamos o nosso coração e os nossos olhos e as nossas mãos àqueles que vêm de fora, àqueles que são diferentes de nós, àqueles que são de outra nação, àqueles que têm outra cor de pele, àqueles que têm outra história de vida. Enquanto escravos da Babilónia, os judeus aprenderam que o seu território, afinal, era um território espiritual e não um território físico. O que é que acontece? Os deportados começaram a reorganizar a vida comunitária e particular de forma que achavam melhor, procurando reviver as tradições da sua terra. Os judeus na Babilónia procuraram guardar, na medida do possível, as tradições da sua terra, apesar de estar longe dela. Dedicaram-se à agricultura, dedicaram-se ao comércio, de onde tiravam a sua sobrevivência, e mesmo longe do templo eles tentaram manter a fé viva em Deus, apesar de essa fé estar ameaçada pelo sincretismo religioso, isto é, pelos deuses estranhos da Babilónia. Aliás, nós temos relatos nos livros históricos da Bíblia que nos falam de alguns episódios em que alguns dos judeus se recusaram a dobrar, a ajoelhar perante as imagens da Babilónia. E isso depois teve naturalmente algumas consequências. Mas eles aprenderam que o seu território, o seu reino, é um reino espiritual. Jesus disse, quando veio mais tarde, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E esta frase é uma frase tão clara e tão fundamental que nos deveria levar a entender que, de facto, antes de nós sermos franceses, portugueses, antes de nós sermos brasileiros, americanos, angolanos, suecos, chineses, nós somos cristãos. Portanto, o nosso território espiritual, o nosso território essencial é espiritual e não físico. Jesus disse um dia mais tarde, naquela célebre oração sacerdotal lá descrita no Evangelho de João, orava ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, eles não são do mundo. Portanto, os cristãos estavam no mundo, mas não pertenciam ao mundo. Ou seja, o território do cristão não é uma terra física, é um território espiritual. E quando os cristãos entenderem isto, talvez lutem menos por um território físico e concentrem-se mais em lutar pela implementação do reino de Deus, daquilo que Jesus anunciou como o reino de Deus, que é um reino que não é deste mundo, que é um reino espiritual. Então, meus irmãos e amigos, o povo judeu teve que ir ao deserto da Babilónia para recuperar a sua proximidade com Deus. A leitura, a meditação e a pregação da palavra. Teve que ir ao deserto da Babilónia para relativizar o conceito de templo. Teve que ir ao deserto da Babilónia para centrar a sua vida comunitária na vontade de Deus. Teve que ir ao deserto da Babilónia para reforçar a sua aliança com Deus,
Teve que ir ao deserto da Babilónia para aprender a lutar pela sua fé. Aprendamos nós também, durante esta pandemia, a centrar a nossa vida pessoal em Deus e na sua palavra. O reino de Deus não é deste mundo. O nosso território é um território essencialmente espiritual. Naturalmente, não estou a dizer com isto que nós não devamos cumprir os nossos deveres de cidadania como portugueses, enfim, ou noutras nações, a nossa nação, a nossa nacionalidade, o lugar onde nós vivemos, onde nós nascemos, não é nada disso. O que eu digo é que o território essencial é um território espiritual. E depois vem um território físico ou político, se nós quisermos. E, para exemplo disso, nós temos hoje, de facto, eleições para a presidência da República. Muitas pessoas já votaram no dia 17, nós aqui em casa já votámos no dia 17, mas a esmagadora maioria vai votar hoje. E, portanto, aquilo que a palavra que eu vos deixo é que votem, não deixem de votar. Votar é um dever cívico e nós temos responsabilidades para com o nosso país. Nós somos cidadãos de parte inteira. É verdade, somos cidadãos dos céus. O nosso território essencial, primordial, é de caráter espiritual. Mas nós não deixamos de ser portugueses, neste caso, cidadãos deste mundo, deste país que amamos e, portanto, queremos o melhor para o nosso país. E, por isso, vamos votar de acordo com as nossas convicções. Não há nenhum candidato que nós possamos dizer, olha, este é um candidato de Deus. Deus não tem candidatos. Deus não se apresenta a estas eleições. Aliás, Deus nunca se apresenta às eleições dos homens. Quem pensa assim é doido, é louco, é nécio. Deus não desce a esse nível. Deus está lá em cima. Deus é o Criador dos céus e da terra e, portanto, este negócio, este assunto é um assunto meramente humano. São homens que, independentemente, invocaram ou não o nome de Deus, muitas vezes com hipocrisia. Não é isso que é importante. Nós temos que olhar para as ações, para as intenções, para os programas, para o percurso das pessoas, para o caráter das pessoas. É assim que nós devemos olhar e depositar o nosso voto, cumprindo a nossa função. Por isso, convido-vos a serem bons cidadãos hoje e a votar, se ainda não o fizeram, porque apesar de sermos cidadãos do Reino dos Céus, somos também cidadãos, neste caso, de Portugal. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu quero colocar no Teu altar o nosso país de uma maneira particular, Senhor. E eu oro, Senhor, para que Tu possas estender a Tua mão sobre estas eleições, sobre este país, para que verdadeiramente, Senhor Deus, ele possa seguir um rumo de acordo, Senhor, com o Teu coração, Pai. Ó Deus, oramos também, Senhor, porque é importante nós compreendermos como, da mesma forma como o povo judeu foi para a Babilónia e ali redescobriu a comunhão contigo, redescobriu as Escrituras, redescobriu o sentido comunitário da oração, do estudo da palavra, redescobriu que a sua terra não era o mais importante, mas o mais importante era o Deus que lhes tinha dado aquela terra, ou seja, que era o Deus da bênção e não a bênção em si mesma, e redescobriu que o seu território não era um território físico, mas era um território espiritual. Ajuda-nos a viver também desta maneira, tendo este discernimento, Senhor, sabendo que o nosso território inicial e primordial é de caráter espiritual e não físico, mas ao mesmo tempo a nós podermos cumprir a nossa função, o nosso dever, os nossos deveres de cidadania como cidadãos de parte inteira que nós cristãos também somos no país a que nós pertencemos, Pai. Por isso que a Tua bênção esteja sobre cada um neste dia, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre o nosso país e que a Tua bênção repouse também sobre todos aqueles que nos ouvem e que estão noutros países, noutras paragens, Senhor, que pertencem a outras nacionalidades, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor, de uma maneira maravilhosa. E oramos ainda, Senhor, para que verdadeiramente dês graça e sabedoria a quem governa os vários países, Senhor, para superar esta pandemia
terrível que se tem abatido sobre a humanidade. Dá graça, Senhor, aos cientistas, aos técnicos, aos especialistas em saúde pública, também, Senhor, para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor maneira e também, Senhor, para que nós possamos cumprir as determinações da saúde pública, Senhor, para que verdadeiramente possamos vencer mais uma vez esta luta, Senhor, e a nossa vida possa voltar a alguma normalidade, Senhor, para que o Teu povo se possa reunir fisicamente, Senhor, gozando a graça da comunhão física, Senhor, da koinonia, da comunhão física presente no culto, Senhor, em todas as comunidades de fé, Senhor, por este país fora, por este mundo fora. Amém. E que agora estão privados, Pai. Em nome de Jesus, deixamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Que assim seja. Amém. Amém. Eu gostava de orar também, que nós ligássemos os nossos corações neste sentido. Sabemos como os hospitais estão, todo o pessoal da área da saúde exaustos. É aflitivo ouvir as notícias e muitas vezes o apelo que eles fazem. E uma das maneiras que nós podemos ajudar estes profissionais de saúde é ficar em casa. Estão a ouvir bem? Ficar em casa. Eu gostaria muito de hoje ter aqui os meus filhos, o meu neto, a almoçar, como fazemos todos os domingos, é o dia que nós nos reunimos, e eles não vêm, e ninguém está infectado, mas é para ficar em casa. A rua é só mesmo para as grandes necessidades, nem são para aquelas pequenas que se podem aguardar, mas são para as grandes necessidades. Então nós vamos orar por estes profissionais de saúde, que é o apelo que eles fazem: fiquem em casa, por favor. Então nós vamos orar por eles. Nós vivemos aqui tão perto do hospital, estamos num cruzamento abaixo do hospital. Vocês não sabem quantas ambulâncias passam por aqui durante o dia. Vamos orar por eles, amém? Então vamos ligar os nossos corações e dizer: Deus, tem misericórdia destas pessoas que estudaram para tratar de nós, para cuidar das nossas feridas, das nossas doenças, e estão tão exaustos, estão cansados, porque são tantas as pessoas que estão contaminadas. E Pai, renova as suas forças, que o Teu bálsamo, Senhor, possa chegar junto deles. Nós clamamos por eles, clamamos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, pelos técnicos, pelos administrativos. Senhor, tanta confusão que às vezes há dentro dos hospitais, porque as pessoas estão tão fragilizadas, tão enervadas, angustiadas, o medo faz coisas terríveis e muitas vezes magoam-se até uns aos outros porque estão assustados. Pai, no nome de Jesus, que a Tua Igreja se levante em clamor por estas pessoas, por estes homens, por estas mulheres, Senhor, que estão na linha da frente, dando as suas vidas, bombeiros, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu refrigério, as Suas forças renovadas, o seu ânimo, Senhor, possam ser renovados neste dia e a cada dia, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. E a nós, Senhor, aqueles que podem ajudá-los, por favor, em nome de Jesus, fiquem em casa. Em nome de Jesus nós te pedimos, que assim seja, Senhor. Amém. Amém. Um dia abençoado e até domingo, a esta mesma hora, às 10h30 aqui. Deus os abençoe. Beijinhos.